Boa noite, meninas, minhas amigas queridas, minhas ex-alunas, né? Para mim, hoje é um dia muito especial e é um momento muito, assim, importante, porque vocês estão aqui comigo, aceitaram esse convite de participar do primeiro podcast que vai contar os 20 anos da Escola Valécia Bressan. A gente começa a olhar para trás, né? Olhar tudo que passou e a gente não acredita que esse foi um momento assim tão especial e tão lindo que a gente viveu e que hoje eu quero recordar junto com vocês, porque vocês fizeram parte comigo. E muito obrigada, então, por aceitarem esse convite. E a gente vai começar, então, recordando algumas coisas importantes. Mas eu gostaria, antes de começar, de falar que quando eu pensei de fazer esse podcast, eu pensei num tema. E o tema seria A Semente Foi Plantada. Porque quando a gente planta um sonho, a gente começa um trabalho, a gente sabe que tudo depende não só das pessoas que estão com a gente, mas daquilo que você tem vontade de fazer nesse trabalho. E eu sempre quis passar a música, né, para as pessoas, para que as pessoas tivessem qualidade de vida emocional, intelectual, para que a música pudesse trazer alguma coisa diferente na vida das pessoas. E eu sei que vocês duas são frutos, né, desse trabalho, porque a Solange, eu sei que continuou, né, lá em Palotina, fazendo trabalho de música. A Jana também utiliza da música em muitos momentos, né, no seu trabalho hoje. Então, olha que coisa linda que é a música, né? E aí eu escolhi, eu adoro esse salmo, que é o Salmo 1, versículo 3. Eu escolhi para a gente começar, né, que ele diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, o que seria esse fruto? O que eu estou falando? O que eu estou dizendo nesse salmo? Na verdade, o que Jesus quis dizer para nós, né? Que a pessoa que tem isso na sua vida, que é a perseverança, o cuidado, o carinho, o amor, tudo vai florescer. Não tem como, se você não plantar amor, né, não colher amor, né? Eu acho que o trabalho musical foi isso na minha vida. Eu sempre fiz com muito amor. E eu acho que hoje eu estou colhendo isso. Isso é muito gratificante. É muito, assim, é uma alegria grande, né, de ver esse trabalho acontecer. E vocês são frutos, né, como eu disse, e eu gostaria muito, então, que vocês falassem um pouquinho para mim desse trabalho, né, e antes de mais nada, apresentassem. Quem quer começar? Pode começar. Obrigada, Valécia, pelo convite. Fiquei surpresa e muito agradecida, porque quando você disse que eu fui sua primeira aluna... Primeira aluna, Jana. Me trouxe uma emoção. Acho que eu falei, não vou chorar, mas eu já estou chorando. Mas te agradeço muito. E é isso mesmo, uma semente plantada e a gente sem saber. Quando a gente planta, rega. Se você fizer isso sem uma intenção programada, os frutos... parece que eles vêm muito mais abundantes. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu sou Janaína, então, de formação acadêmica, eu sou farmacêutica, mas hoje atuo na área da terapia. E eu sempre fui envolvida com a música. Desde os 4 anos de idade, eu comecei piano, minha mãe me colocou na aula de música. E aí eu só fui... mudando os instrumentos, mas continuando ainda com o piano. E fui para aula de canto com 12 anos, mas aí fui para a faculdade, dei um tempo, e quando eu vim para Cascavel, eu quis retomar muita coisa, né? Uhum. E foi isso. E foi legal, né, Jana, que a Jana, quando ela começou, ela estava grávida, né, da Clarinha. Sim. E, assim, eu não esqueço daquele momento que foi importante, que a gente
trabalhava a respiração, você falava, espera um pouquinho, Valécia, e sentava, né? Que já estava quase que no final, né? Para nascer a Clara. Eu estava. Isso marcou muito o teu início, né? As nossas aulas. Eu conheci a Valécia... Como eu voltei na escola de música, eu queria fazer piano popular, porque piano popular eu tinha feito em São Paulo, no Conservatório Souza Lima. E eu cheguei aqui com uma ânsia de continuar, daí porque eu tinha parado muito tempo. E eu fui para uma escola de música para voltar a fazer piano popular, e lá eu falei, quem sabe eu volto a cantar, né? Fazia muitos anos que estava parada. E aí me falaram, tem a professora Valécia que está aqui. E eu conheci a Valécia, mas ela já estava saindo da escola, você estava saindo daquela escola para montar uma escola na sua casa. E eu estava grávida, e assim a gente começou. E a gente começou a fazer os exercícios de respiração, e isso ia me ajudar muito no parto também. Sim. Só que me faltava ar, me faltava... Caía a minha pressão, enfim, daí eu... Valécia, espera um pouco, sentava... Parece que eu ia desmaiar, mas foi muito legal. E eu não tinha ideia o quanto essa fase foi importante para minha filha. Porque eu só me dei conta de todo aquele trabalho feito com ela na barriga quando eu comecei a prestar mais atenção no que ela me dizia da música. Ela falava, parece que eu já escutei essa música em algum lugar. E eu levava um susto, porque aquela música não fazia parte do roteiro musical das nossas viagens, porque não era o mesmo gosto do meu marido, enfim. E eu percebi que sim, aquela semente plantada ali, ela estava ressonando, ela já estava brotando já para frutificar. E minha filha, ela identificou, para mim foi muita surpresa. Ela identificou muita harmonia, muita melodia. Depois que ela nasceu e... Você já estava plantando a música ali, né? E você não tinha ideia o quanto aquilo seria importante e bom para o desenvolvimento dela. Isso mesmo. Né? Porque a música é o único sentido, na verdade a audição, né? É o único sentido que o bebê tem dentro do útero materno. Sim, e foi sensacional isso. E eu percebi naquelas novelas que tinha, acho que era Tiquititas, que elas tocavam umas músicas popular brasileira, e quando tocava, ela cantarolava a melodia. E eu falava, mas de onde essa menina conhece essa música? E foi muito interessante, porque eram as músicas que eu cantava ali enquanto ela estava na barriga. Que delícia. E você, Solange, como é que foi? Me conta. Como que você descobriu a Valécia? Também foi da mesma forma que a Janaína. Na verdade, até nessa questão do piano, a gente, né, tem uma coincidência, assim, a gente tem como gosto pelo piano, porque eu fiz lá em Palotina, né, eu fazia um tempinho com a minha professora, e ela que foi buscar se aprimorar, né, nessa escola, e onde eu já tinha intenção de fazer técnica vocal, sempre já cantava na igreja e já gostava. E aí, quando eu cheguei lá, foi assim, não, agora eu vou fazer. Porque na minha cidade, né, na época, nem tinha uma professora e ela era só grupo. E eu queria individual, né? E aí, por conta disso, aí logo a gente conheceu a Valécia. A Valécia eu já me encantei, né, com a aula dela. E aí, em seguida, ela já abriu a escola e a gente ficou... Eu acho que eu fiz perto de uns 5 anos, se eu não me engano. Se eu não estiver muito enganada. E só parei mesmo porque eu estava na faculdade ainda, acho que terminando, aí, né, as prioridades mudaram, algumas questões ali, porque eu também me formei aqui em Cascavel. Eu lembro que você estava fazendo o curso de psicologia na época, então eu sou psicóloga, trabalho na PAI hoje, né? Que legal. Não com essa questão da música, só, né? Agora também trabalho na Academia Musical. Um abraço. Que legal, para o Rafael, para o Valmir, para a Solange. E eu fiquei sabendo também que você está fazendo uma pós em musicoterapia. Conta um pouquinho disso para gente. Isso. Eu já tinha intenção, já fazia uns anos, assim. Eu não me lembro de onde surgiu essa questão, assim, eu acho que é muito pela questão já tinha psicologia. A música, na verdade, chegou antes que a psicologia, porque eu já cantava, né? Eu só não... E fiz o piano, eu fiz muitos workshops, eu lembro que eu participei. Aí, depois, passei a fazer, né, aula com você. E aí,
Aí eu fui cantando cada vez mais, né? No grupo, lá na minha cidade mesmo. Quando morei aqui também, né? Não deixei de cantar, né? Eu cantava aqui. E quando voltei para lá, essa coisa de cantar em casamento foi aumentando também. E aí, como eu já tinha psicologia e tinha a música, eu sentia a necessidade de algo a mais. Eu nem sabia, acho que direito o que, o porquê. E como eu trabalhei atendendo criança uma época, e aí fiz um congresso de autismo, já tem um tempinho atrás, em Curitiba. E lá tinha uma musicoterapeuta que falou, e aí eu falei, opa, acho que agora deu clique, assim, agora acho que está na hora. Uhum. E aí eu fui atrás, né, não aqui em Cascavel, que era a região mais perto, a cidade mais próxima para poder fazer, né, que eu sabia que tinha, né, havia tido curso, não estava tendo turma, não estava fechando turma. E aí eu aguardei que a moça, né, entrei em contato, ela falou, a gente vai ver se vai fechar a turma. Uhum. E aí passou acho que um ano. E nesse um ano eu trabalhava numa cidade vizinha e deixei o concurso, na época eu trabalhava. E quando eu me mudei de trabalho, porque eu já continuei morando em Palotina. E aí ela entrou em contato e falou, agora, quando eu fiz essa transição de trabalho e fiquei na minha cidade mesmo, trabalhando só na minha cidade, aí aí formou turma e, na verdade, já está no final, né? Que já está indo para o final. Mesmo. Que legal. E é um link que você faz do próprio trabalho que você faz na PAI, agora mais ainda com a música, né? E atendimento individual, né? Clínico mesmo, terapia. Então, eu tendo esse, como a Janaína falou, né, de usar a música, a música em si é um universo muito grande, né? Muito infinito. E tem um poder, né? A gente poder usar em favor, né? De qualquer pessoa, de qualquer idade, enfim. E a Jana também faz nas terapias também, né, Jana? Conta um pouquinho desse trabalho, que eu acho lindíssimo também. Eu venho nessa busca das terapias desde 2015, mas não na área que eu atuo hoje. E nessa busca, foi chegando informações sobre as frequências vibracionais que as nossas células vibram de acordo com o ambiente, vibram de acordo com a música boa, né? As melodias, as harmonias. E também a cura através da música, das frequências. E para mim já era um universo conhecido, mas não de específicos frequências, estruturas musicais. Então, aí a gente pensa um pouco mais, né? Como esse mundo, esse sistema molda muito. Então, hoje uma música que tem uma melodia aqui, ela fica aqui como um chiclete. Cuidado com essa música, porque ali tem um estudo muito grande em cima daquilo, porque é uma hipnose. Isso é uma hipnose para que as pessoas consumam mais, tenham hábitos não tão saudáveis, né? E o outro lado da música, da terapia mesmo, ela tem, assim, um poder de transformação, de autocura mesmo. De cura. E, por exemplo, as pessoas às vezes duvidam. Mas eu, na terapia, eu atendo também alguns animais de estimação. E quando a gente ressignifica o trauma do animal, ou uma doença, ou um sintoma, eu procuro sempre colocar uma frequência musical e os animais respondem muito rápido. Então, não é um achismo. Tá comprovado, né? Que determinadas frequências ajudam na cura, né? Cura. Eu tenho dor de cabeça, usa tal frequência. Eu tenho insônia, tal frequência. Esse estudo é um estudo maravilhoso e poucas pessoas têm acesso a essa informação. É isso que eu fico admirada. Às vezes você pensa, pessoas que são da área da música mesmo, que cantam e não sabem desse poder, né, das frequências. Sim. Durante a terapia, eu uso algumas frequências onde ela abre essa parte cerebral, né? O córtex fica mais irrigado e a pessoa fala, nossa, como que eu lembrei desse assunto, eu lembrei dessa situação quando eu era criança, eu nunca mais tinha passado isso na minha cabeça. Porque a música, ela vai trabalhando isso e ela vai ajudando a irrigar aquela parte do cérebro que você traz essas memórias. Então, olha que poder, né? Tudo. Que poder maravilhoso, né? É uma coisa que a gente deveria se aprofundar mais,
né? Mas quando a gente também canta, né, a gente consegue liberar também. A gente está falando de receber som e também de colocar o som, né? E esse som que a gente coloca em forma de canção, esse som, ele vai renovando também as células, ele vai trabalhando os nossos batimentos cardíacos, né? Vai desacelerando, dependendo do som que a gente está colocando, né? E você, nas suas aulas, eu não sei se você se deu conta, mas a cada aula sua é uma terapia. É uma terapia. Porque as pessoas saem de lá, esquecem. Diferentes. Aquele horário é o horário da música. E esquecem dos problemas, esquecem do estresse do dia a dia. As mulheres ou os homens, né, que têm os seus trabalhos, não estou falando aqui só das crianças, mas Sim. os homens que têm seus trabalhos, as mulheres, enfim, Os seus trabalhos difíceis no dia a dia, né? Eu tenho alunas que chegam assim com um semblante de tristeza, de cansaço. Aquilo tá pesado, né? Tá pesado. E aí, quando ela sai, às vezes mandam até mensagem no celular. Muito obrigada por hoje. É isso. E aí você fala, meu Deus, que coisa boa, né? É uma terapia. Saber que a gente fez o bem para alguém. Num vocalize que você faz, né? Numa parada que você canta uma música que segura na mão. Isso tudo é troca de amor, é troca de som, de coisa boa que traz para a pessoa, né? As pessoas hoje, elas estão muito pensando no futuro ou muito ligada ao passado. E quando ela chega para fazer um vocalize, onde a gente trabalha bastante a parte diafragmática, que precisa respirar. Esse respirar é estar no estado de presença. Exatamente. Então você tira essa pessoa daquela ansiedade e também busca ela, resgata ela daquela depressão que está pensando só no passado. Então esse estado de presença, na hora do primeiro vocalize ali, sim, você tira ela daquela Chamar situação. em presença, né? Eu faço isso com as minhas crianças às vezes. Como que é mesmo o seu nome? Porque as crianças, né, às vezes elas estão muito ligadas ainda no pai, na mãe, né? E elas estão fazendo aquele papel representativo dessa família. E elas não conseguem entrar no mundo ali delas, no mundo musical, no mundo das crianças. E elas precisam, às vezes, que a gente faça isso, chamar em presença. Qual é o seu nome? Né? Nelas. Ainda mais com as telas agora, né? Vamos pensar É também. interessante essa palavra que você falou, porque eu me lembrei. Muito legal. Bom, então a gente está falando só de coisa boa, né? E eu gostaria, então, agora, de mostrar um pouquinho para vocês esse início lá atrás, que a gente fez muito... A gente trabalhou muitos ensaios, né? Com a música. E quando eu estava separando as fotos, foi uma dificuldade muito grande que eu tive de escolher as melhores, porque eu tinha tanta coisa linda guardada que eu queria trazer para vocês, para a gente relembrar esses momentos que foram tão significativos, tão importantes, e aí foi difícil de escolher. Mas eu escolhi. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um vídeo que eu fiz, né, que fizemos a produção para falar um pouquinho desses 20 anos da Escola de Música Valéncia Bressan. Como eu disse, foi difícil escolher as fotos, mas saiu aí. Vamos ver. Letícia. E vocês já vão se achando aí, né? A Janaína já tá lá na ponta. Oh, meu Deus, olha lá. É muito tempo, né? Foi. Para contar histórias. O William. Esse aí foi na pandemia. A Adri. Eu. Valécia. Os momentos representou bem ali. Os momentos de sempre curtição. Diversão. Sempre de tinha diversão. Sempre, sempre. Aí já nos nossos sarau. O rock.
muitas pessoas que passaram ali, que aí quando você começa a relembrar, você fala, meu Deus. Não, Fábio. Olha, bem no centro, já, né? Nossa, é muita foto. Eduardo, né? Aham. Ai, que legal. E aí, Leonardo aqui na pontinha. Ah, não, Leonardo. O ABBA. Meu Deus. E aí a gente começa a ver tudo isso, a gente fala, meu Deus. Eu fiquei pensando, qual o ano que foi mais legal? Qual foi o ano que que marcou mais para mim? Para mim, os 2 anos que marcaram muito foi 2014, né? Quando a gente fez o especial do ABBA. Esse ano foi, assim, sensacional. A Solange já não estava mais com a gente. E a pandemia. A pandemia foi uma coisa muito marcante, porque eu achei que realmente eu não ia conseguir fazer o recital. E aí, graças a Deus, eu tive uma equipe maravilhosa que me atendeu, né? Que foi a equipe aqui da Safe Art. Falou, não, nós vamos fazer teu recital acontecer. E aí foi tudo gravado. E assim, foi assim muito importante, assim, a gente não ter parado, né? Tipo, eu não queria parar. Eu falei assim, eu não vou parar. Todos os anos terão recitais. E esse ano, mesmo com o Covid, a gente conseguiu fazer. Foi uma época que tinha muitas lives dos artistas, né? E você daí fez o recital. Foi muito legal. Sim. E eu queria agora recordar um pouquinho da nossa sala. Gente, como graças a Deus a gente melhora, né? Olha, meu Deus! Que legal! A gente melhora em tudo. O ambiente era um ambiente que não tinha nenhum tipo de acústica favorável, né? Era uma sala com portas de ferro. Eu lembro que quando chovia, eu tinha que correr para fechar as portas, porque a gente se molhava. Só que daí, quando fechava as portas, ficava tudo escuro. Dava um Nossa, eco. Eu lembro lembrava. que as meninas falavam, corre, corre, Valécia, que a chuva tá vindo. E eu já saía com guarda-chuva fechando as portas. E, meu Deus. Olha só. Sabia que eu achava o máximo, era garagem, né? Era garagem. Eu achava o máximo quando eu tinha aula, eu não via a hora, porque eu atravessava a cidade para ir, né, na aula de ônibus, e chegava lá, eu achava o máximo subir, entrar ali na casa e descer o morrinho e ir para a garagem. E a gente fez até depois eu dei uma entrevista para um pessoal de uma revista aí, que ficou na garagem da Valécia. Você estava nessa entrevista. Eu estava. Porque ninguém imaginava que a minha escola era dentro de uma garagem, né? Eu acho que isso criou um impacto muito grande. Como que ela dá aula dentro de uma garagem? Mas isso era realmente uma garagem, quando eu entrei na casa. A garagem, os carros tiveram que ir para fora, porque ali agora era a minha sala de música, né? E aí a gente não podia colocar as coisas. Então, no começo, olha lá, o som onde era num banquinho. Então, assim, ver todo esse começo e ver todo o nosso progresso e ver que a gente evolui. Olha a parede como que era. É muito bom, gente. Isso dá uma sensação muito boa, né? De conquista, né? Que a gente consegue com amor. Queria muito que eles estivessem aqui. Nossa, eu tinha acabado de ganhar a nenê. Nossa. E não sei se você ia falar depois, mas eu lembrei do grupo também, que a gente cantou em grupo, né? Depois também, além de individual. Por isso que a gente se conheceu. E tinha os ensaios, né? Por isso que a gente acabou se conhecendo depois, né? O pessoal. Sim. Foi muito legal por isso, eu adorava. Você lembra dessas fotos? Lembro. Nós estávamos ensaiando porque você tinha convidado a Tuti para vir fazer uma avaliação para gente. Exatamente. E a gente ensaiava muito. Muito legal você lembrar isso. Foi a primeira avaliação de canto com uma professora que eu trouxe de São Paulo, que é minha amiga Tuti Baê. Se ela estiver escutando, vendo essa entrevista, ela sabe que eu gosto demais do trabalho dela. E então a gente conseguiu trazer a Tuti, né, pelo SESC, e a Tuti fez a prova de canto das meninas. Foi muito legal. Lembra que foi um pocket show, né? Que ela falou, vocês vão fazer um pocket show. As meninas tinham que decorar
10 músicas e ela ia escolher, das 10 músicas, ela ia escolher 3 para elas cantarem decor. Você não estava, né? Eu não participei, mas eu fiz o durante o dia. Não era à noite isso? Ah, não. Você fez o curso dela no Sesc. Isso, o curso. Uhum. Eu lembro que a gente conseguiu Tem até trazer. o livro lá, uso até hoje o livrinho dela. Com a Cláudia Pacheco, acho que é a fono. Sim, isso a mesmo. Tuti foi preparadora desses eventos aí da televisão, né? Não sei se não é The Voice, era um não, ela fazia acho que era Ídolos, São isso Paulo. mesmo. É. E a Valécia sempre inovando, né? Trazendo coisas diferentes pra gente, porque eu lembro era que uma a novidade gente isso. teve que pagar a passagem aérea dela, porque a gente não conseguiu... ninguém que ajudasse, né? Sim, não conseguimos patrocínio. Mas, assim, foi a maior alegria trazer ela. Sempre a gente tá procurando melhorar e trazer coisas boas, né? Para os alunos, sempre. Sempre inovando a Valécia. Sempre inovando. E é isso que isso é um dos fatores que sempre me chamou muita atenção e me fez querer nunca parar de ter aula, porque ela fazia essas coisas, né? Sempre uma coisa inédita, assim, que você nunca imaginava que ia acontecer. E sempre era melhor. Para mim, sempre superava as expectativas. Coisa muito boa, bom. Coisa e eu boa. vinha, na verdade, porque no início eu vinha de Palotina, né? De ônibus para aula aqui. E depois, quando eu vim em seguida, né, para estudar, daí ficou mais fácil. Mas era, assim, uma aventura. Eu adorava. Eu não via a hora de chegar. E você sabe que eu sempre fui atirada, né? Eu nunca tive medo de investir. Isso. Eu nunca tive medo de, às vezes, de pegar aquilo que eu ganhava e investir na minha escola. Isso é uma coisa minha, né? Eu acho que essa coisa do querer fazer... O Gilson dizia, né? Meu Deus, não, a Valécia já acorda com 10 mil sonhos. Você já acordou? Acordei. O que você tem hoje para fazer? Né? Eu acho que é uma coisa da gente, né? Não tem como mudar a natureza, né? Do ser humano. Os sonhos e os projetos sempre borbulharam na minha cabeça. E eles sempre tinham que acontecer de alguma forma, né? Às vezes eu dizia assim, mas isso acho que não dá, né? Impossível, né? Ele olhava para mim, não, para você vai ser possível. Eu acho que é isso que faz a gente fazer tudo que a gente fez, né? Isso que te move, né? Sempre te moveu, o que me movia, meu sonho. E você sabe que isso é uma realidade, né? Para você conquistar as coisas, primeiro você tem que ter um sonho e você tem que trazer emoção para aquilo. Primeiro, o que eu quero, onde eu quero chegar. E aí, trazer aquela emoção. Não, eu vou dar conta, eu vou fazer. Porque aí você tem a ação para chegar naquele objetivo. E quando você se movimenta para aquele sonho, ele chega mais rápido. Então, o universo conspira para que você realize. Então, você sempre, a cada virada de ano... Quando a gente fazia matrícula, você já falava, o tema do recital esse ano é tal. Eu falava, meu Deus, estamos em janeiro, ela já está falando de dezembro. Então, era tudo muito intenso, assim. E os sonhos estavam ali e a gente acompanhava esse sonho com você durante o ano todo. Eu acho que isso muito as pessoas que trabalham com música, que gostam, elas parecem que têm essa formiguinha, né? Eu falo que é uma formiguinha que fica ali cutucando, né? Fazendo aquilo acontecer. E você... Sem querer, você vai nesse movimento, nessa onda de querer fazer e cada vez fazer mais. Eu vejo pelas minhas alunas hoje, elas já estão escolhendo a música que vai acontecer lá em dezembro. Nós estamos em agosto. Prof, mas eu quero aquela música, assim. Então, é isso que vale tudo, que vale a pena o trabalho da gente, né? É plantar nas pessoas esse prazer, esse gosto de querer fazer cada vez mais. A Letícia, o primeiro recital, ela tocou flauta. Sim. E ela cantou uma música que, até esses tempos atrás, eu fiz minhas alunas cantarem, que eu acho lindo, que é Os Mistérios da Natureza. Por que é que bicho não fala? Eu lembro dessa música. Eu acho essa música muito fofa, né? Ela era tão pequenininha. Sim. Muito. Você sente. Que delícia. Bem descontraída, né, pelo jeito? Bem descontraída. Nosso tecladinho. E era sempre, as aulas eram... Sim. Descontraídas. Muito legal. Nosso grupo. Caras e boas. Aí estava cantando em grupo. Muito bom. Aqui é o Paulo? Não.
Esse aí... Ah, eu lembro, é um senhor. eu lembro. Ele fazia aula, não sei, de música. Não, ele tocava na banda militar, se não me engano. Eu acho que era isso mesmo. E eu não tinha saxofonista, eu convidei ele para fazer uma participação. Ele tocou na sua música, Tocou, será, Jana? tocou. Tocou? Eu queria perguntar para Janaína qual foi o momento mais marcante que você vivenciou na escola. Você consegue tirar de tudo, de todos esses anos, aquele assim que você fala, não, esse foi o mais marcante? Me conta. Deus, foram tantos. Eu falei de um agora, né, da Tuti, porque era algo assim que a gente não tinha acesso a essas coisas. Mas não tem um pontual, porque a cada ano era uma superação. A gente achava assim, agora era isso. Mas aí, de repente, um ponto marcante. A Valécia queria gravar um CD. Eu falava, meu Deus, nós vamos gravar um CD. E aí era algo assim, distante, né? Do nosso mundo. O CD estava recém-lançado, não tinha muitos anos, eu acho. Não, e eu nem perguntava quanto que era. Não, e a gente ia fazendo, e vamos tirar foto não sei onde, ia fazendo, ia dando certo. Eu ia fazendo. E foi muito legal aquilo. Às vezes, eu não acreditava que eu estava nesse processo, porque era tão intenso e, ao mesmo tempo, era tão natural. Então, a gente vivia momentos intensos, momentos marcantes a cada ano. Não tem um assim que... só esse que ficou importante, não. Mas, assim, todo, desde o início. Que legal, Jana. De saber... A sua escola foi uma extensão da família mesmo, porque foi muito importante a abertura que você deu quando eu ia fazer aula. A Clara tinha nascido, aí eu levava um berço. Eu colocava o berço lá na garagem, colocava todos os brinquedinhos, mamadeira, enfim, e ela passava uma hora ali me ouvindo. E era tudo natural, era tudo... uma fazia coisa, parte fazia aquilo. parte. Eu acho que porque também eu dava aula pro meu filho, com ele dentro do berço, né? Eu não tinha como ir para a escola que eu dava aula em Londrina, então as minhas alunas iam para dentro do quarto do Leonardo. Assim, exatamente dentro do quarto. Era um quarto pequeno, ele no berço. Acho que é por isso que ele também saiu já batucando, porque era a forma como eu encontrava. Música o dia inteiro. E agora eu queria perguntar para Solange qual foi a música que mais emocionou ela cantar no palco. Eu acho que aqui é um palco. Nós, artistas, nós estamos sempre no palco. Nós gostamos do palco, porque o palco é a nossa forma de expressar e a gente precisa da nossa expressão, né? Mas sempre tem aquela música ou aquele momento que eu vivenciei no palco da vida. Olha que já estou poetizando já, né? No palco da vida, que marcou muito a minha vida naquele momento. Você sabe dizer algum? Eu sei. Eu lembro de uma música sua que marcou para mim. Vamos ver se é a mesma. Porque a gente ficou batendo em cima da música. A gente ficou vários tempos ali até ela sair a interpretação do jeito que eu queria. Sim. Que eu queria de você. Vamos ver se é a mesma. Então, é aquela Com Tua Mão? Ou é aquela... Eu fiquei na dúvida agora. Tem duas. Tem a do Gonzaguinha. Quando eu soltar a minha voz. Que foi do CD, né? Maravilhosa. E olha só, que eu fiquei lembrando o tempo todo do CD. Eu falei, será que ela vai... Imagina que você vai lembrar de falar do CD, né? Lembro. Mas aqui eu não estava lembrando mais. Eu estava lembrando dessa música que ontem eu me lembrei e me veio hoje. Principalmente pela fala que você fez. Eu lembro de vários ensaios. E eu toda, né, ficava sempre muito nervosa. Falei, meu Deus, tem que sair, porque tinha um agudo, mais agudo no refrão, eu acho. E aí eu nunca esqueço que foi no teatro, no teatro aqui. O Centro Cultural. Obrigada. E aí, porque assim, aquele ambiente do teatro, né, que a gente já fica assim... Aquela pompa, né? Aquela coisa que e aí, quando eu estava lá esperando, né, começar e a luz, né, o foco de luz em cima, aí você me falou assim, Solange,
arrasa. E eu falei, nossa, tipo, ela tá confiando em mim mesmo, né? Claro. E foi, eu lembro dessa muito especial, que é Com Tua Mão, é uma música católica cristã. Eu lembro dessa Com música. Tua mão, meu Senhor, segura minha. E aí, e teve a outra que foi a primeira que eu cantei também, que eu adoro, né, até hoje, é a Um Dia de Domingo. Um Dia de Domingo. E você lembra de encontros e despedidas? Mande Nossa, notícia do mundo de lá. Eu disse, quem você tem que fica. passar mais emoção. Sim, e aí lembro. você caprichava, e a gente Olha, fazia não lembrava uma, dela duas. não agora. Eu lembro. Agora eu quero... Você estava insistindo. Ai, história é tanta coisa. Agora né? eu quero que a Jana fala da Nossa. música mais emocionante dela. A cada ano, eu acho que as músicas foram fazendo parte daqueles momentos da vida, né? E eu não gostava de música muito fácil, não. Eu me desafiava, mas depois eu odiava ver os vídeos. Mas, enfim. Eu comprava os vídeos, mas nunca mais assistia. É verdade. Mas uma música... Foi desafio mesmo, porque eu incorporava o personagem. Maravilhosa. A Will Survive. Eu falei, até cheguei no salão, falei, hoje vocês têm que me colocar igual uma drag queen, porque hoje eu vou cantar igual uma drag. E era cabelo, era cílios, era tudo, era roupa. Foi um desafio. Uma música que tocou muito mesmo. Foi quando eu resolvi tocar piano no teatro e cantei. Linda, maravilhosa. Nossa Senhora, não foi? Não, foi a Ave Maria. Ave Maria da Fafá de Belém. Isso mesmo. E a cada ano, daí depois cantei Fireworks. É que cada ano a gente dava assim, falava para as meninas, né? Eu lembro assim que eu falava para vocês. Canta uma coisa diferente que você cantou ano passado. Isso. Aí você cantou um samba, então canta um dance agora. Eu lembro da Firework que você cantou. E aí teve um ano que você pediu para mim cantar um samba da Martinalha. Maravilhosa. E eu falei, meu Deus, ela tinha um trecho ali que eu falei, como é que eu vou ficar parada? A Valesce, dá um jeito. Eu vou fazer aula de dança. Fui fazer aula de dança. A Valesce fazia a gente mexer e inovar. Então, eu acho que cada ano, assim, a música foi especial. Porque eu experimentei vários estilos, vários ritmos, várias performances. Então, foi muito legal. Daí teve um ano que eu cantei em New York, que aquele ano para mim marcou, porque foi o ápice ali, eu acho. Foi um glamour ali diferenciado. Só coisa boa, né? Só música boa, só momentos assim que nunca mais a gente vai esquecer, né? Nunca mais. Nunca mais. Assim, eu me lembro de uma cena que eu acho que você nunca... Eu acho que eu nunca te falei isso. Foi o segundo recital, em 2007 ou 2008, se não, o segundo ou o terceiro. Que eu estava no Centro Cultural, no Gilberto Maia, porque a gente fazia lá, né? E era a hora de eu ensaiar a minha música de abertura. E eu comecei a cantar e você parou no meio do teatro e você ficou assim, me olhando com aquele semblante assim de carinho e de admiração. Acho que a palavra é admiração. Gente, aquilo me tocou porque assim eu vi que eu estava sendo, de alguma forma, um espelho, uma coisa boa para as minhas alunas, né? Que era chegar, subir no palco, cantar e interpretar também. Interpretar. E você ficou olhando para mim. Aquilo me deu, assim, um up, uma coisa gostosa de que eu nunca ia poder parar. Mas pela admiração dela. Legal. Foi uma coisa... Você lembra disso? Não lembro. Olha E aí você falou para mim, que lindo. Você fez assim para mim, que lindo. Assim, talvez nunca ninguém tinha falado naqueles momentos ali, né? E aquilo me marcou muito. Marcou muito. Que legal. Te nutriu, né? E isso te nutre também. Né? Exatamente, essa palavra nutrir. Eu legal. acho que é isso. A gente vai tendo apoios, forças de pessoas que vão chegando na vida da gente e que vão... acho que é por Deus, né? Eu tenho certeza que é Deus que coloca e fala assim, vai, esse é o caminho, não pare, né? E eu acho que, meu Deus, não tem prazer melhor, né? E você falou de momentos marcantes. No ABBA, eu digo assim, que é uma sucessão, porque parece que aquele momento vai puxando um sonho e outro sonho. Exato. E aí eu cantei uma música, né, com você e a Indianara, minha cunhada. E depois eu cantei Chiquitita. Linda. E a minha infância toda,
E eu tinha uma musa inspiradora que era a Perla. Sim! Então, eu tenho uma foto com ela de 4 anos de idade. Enfim, ela foi na minha cidade, na época, cantar. Meu padrinho era prefeito, então ficou na casa dela. E aquilo, eu fiquei encantada pela Perla. E aí, quando eu fui cantar Chiquitita, eu falei, nossa, que interessante. Eu estou cantando uma música que ela cantou ali também, não em inglês, mas cantou. E aí, naquela época, eu conheci o Toninho, que o Toninho falou, nossa, eu tenho uma amiga que canta essa música. Eu falei, nossa, eu tenho uma musa que cantava essa música, eu me inspiro. Aí eu falei, a Perla. Ele falou, é essa mesmo. Então, a música fez com que eu me conectasse com ela, porque através daquela música, ele já me colocou em contato com ela, a gente já conversou. Então, era assim, aquela mulher que eu via de longe, a inspiração daquela criança. Aquela música nos conectou. Então, foi aí que eu comecei a conversar com ela, enfim. E foi muito lindo aquele especial, né? A Solange eu vi, então, eu tava aqui pensando, ai meu Deus, eu já não tava mais, que pena. Mas eu vi na rede social, 2014. Eu vi, eu foi ficava o ano, assim, foi no Teatro Novo? Foi o ano que a gente teve 600 pessoas na plateia. Foi o ano legal. mais lindo, eu acho, e foi o ano que a gente perdeu o nosso amigo Thales. Foi. A gente fez a música Todas Vestidas de Branco, para homenagear ele, lembra, Jana? Foi. Condor. Quando voa ao Condor. Foi lindo, Foi né? Lindo. Foi lindo. Foi lindo. E depois, foram 2 dias, né? Um dia foi o ABBA, só músicas do ABBA, que foi um sucesso com o balé junto. Isso, o Balé da Grazi. Balé da Grazi. Eu vi as fotos. E, assim, não tem como não lembrar, né? Não tem como não lembrar. E aí, assim, agora para Solange. Solange, se você pudesse descrever a escola com uma palavra, qual seria? Olha, quando eu vi, quando você me falou dessa pergunta, eu acho que é a que me vem na cabeça na hora, luz. Ai, que lindo. Luz. Sem mais. E você, Jana? Olha, a sua escola não tem como definir em uma palavra só. Difícil. É família, é resgate. E eu digo resgate por quê? Hoje, esse mundo da música está tão amplo, de músicas tão ruins, vamos dizer. Sim. E desde que eu entrei na escola, até você um dia falou, nossa, como que você conhece esse repertório de música boa? Verdade. E eu disse, Valéria, desde criança eu conheci artistas através da minha mãe, que a gente ganhava vinil, né? Beth Carvalho, Amelinha, Gal Costa, Nelson Gonçalves, e aí ia, né? Cartola e tal. E eu falei, isso fez parte da minha infância, Nat King Cole. E aí a Valécia trouxe aquilo tudo, esse resgate sempre. E eu lembro que às vezes a gente queria cantar uma música da moda ali, você falava, e que tal aquela música? E a gente foi percebendo, não, aqui nessa escola é música boa, é resgate mesmo, é resgate de coisa boa. E eu vejo que você continua com as crianças. Essa é a minha maior briga. Mas eu acho lindo demais. Maior luta, vamos dizer, é uma luta. Não é uma briga, é uma luta. É uma luta de fazer com que as pessoas... porque a mídia, ela é muito mais forte, né, do que a gente. Ali sistema. Em uma hora. O sistema, né? Mas uma coisa eu já consegui com as crianças, que elas não cantem músicas que falem palavrão. Isso é uma coisa assim que foi plantando uma sementinha, né? Então, hoje, quando elas levam a música, a primeira coisa que elas falam, prof, eu quero cantar essa música, não tem palavrão. Elas mesmas, né? Elas mesmas falam, não tem palavrão. E eu digo, ai, que bom, graças a Deus. Ou quando elas são muito pequenas e elas querem cantar inglês, mas elas não sabem cantar inglês. Então, aí eu começo, faço... Aí ela, prof, ainda não dá para eu cantar isso, né? Ainda não dá, mas vai chegar o momento, né? Então, eu acho que com as crianças, eu tô conseguindo plantar isso. E eu tenho uma leva de crianças que as famílias também me ajudam muito nessa hora a apresentar para os filhos não só o que elas escutam na rádio, apresentar para os filhos aquilo que eles têm de melhor. Vamos ver no podcast, como é que fala? Internet, Spotify. Vamos ouvir músicas boas. Vamos ver. Às vezes eu mando uma lista, né, de
de bandas da MPB, que fala coisas legais, que tem letras bacanas, né? E aí eu consigo com algumas. Algumas outras já não tanto, mas a gente vai indo. Só que daí hoje a gente tem essa coisa do Instagram, que uma canta uma música boa, aí a outra vê, eu vi minha amiguinha cantando essa música, achei legal. Olha que legal, vamos cantar? Né? A influência. Até no estudo, né? Eu acho bacana isso. Porque que elas estão estudando uma música que elas nunca tiveram acesso, né? Estou estudando Beethoven. Quem que é Beethoven? Né? Quem é Mozart? E, nossa, muito legal, sabe? No mundo atual. Aproveitando o gancho, né? Já que ela falou, explicou um pouco da palavra, né? Então, nesse sentido que eu quis dizer, que eu acho que me veio luz, né? Para te dizer da palavra que representa a escola, né? Porque você sempre foi um farol. Eu acho, assim, sempre vendo além. Né? A mesma coisa que você estava falando, que nunca, cada ano era uma coisa muito diferente e a gente nunca imaginava o que seria. E eu lembro muito bem, assim, que você sempre via coisas na gente que nem a gente tinha percebido, né? Do talento, ou mesmo de características mesmo próprias, né? Enfim. Legal, e aí... imagina, você sendo luz... né? Fez um foco lá na frente, uma direção lá na frente e fez um caminho que depois eu trilhei e aí eu fui também dar aula de técnica vocal que eu nem sonhava que eu fosse dar também. Olha que legal, que legal. Tá então são os meus frutos maravilhosos de lá de 2026, de 2006, 26 ainda nem chegou, de 2006 que a gente tá vendo hoje tudo que foi plantado e esses frutinhos estão aqui fazendo tanta coisa boa, né? Também para as pessoas, né? Através da música. E acho que agora a gente podia falar um pouquinho para a gente encerrar nossas perguntas, né? Mas eu acho que agora vocês já falaram que são os maiores valores, né? Quais os valores que a escola prega? Eu acho que esse é um dos valores, né? Muito. Até se eu tivesse a oportunidade de falar com os pais aqui agora, dos pais dos seus aluninhos, preste atenção no que seus filhos estão escutando, estão assistindo, porque a música é uma hipnose mesmo. E hoje, o funk, ele uniu as classes de A a Z. Então, é muito difícil, é muito desafiador uma pessoa que escuta um funk gostar de uma harmonia de uma bossa nova, por exemplo, porque isso fica irritante para o cérebro. Então, aquela hipnose daquela harmonia, daquela melodia do funk, ela não permite que algo bom chegue. E esse algo bom é para que essas pessoas desenvolvam um intelecto muito melhor. Agora, uma música ruim, ela é muito mais fácil de um cérebro ser manipulado. Então, cuidado com o que os seus filhos estão ouvindo e cantando também em casa. Exatamente. Falou tudo, né, Janaína? É isso aí. Esse eu falo assim, a gente tem que levantar a bandeira, né? Antigamente, eu falava, mas eu não levantava a bandeira muito alto. Hoje, eu levanto a bandeira bem alto. Então, eu digo assim, olha, se você quiser cantar determinada música, lá na sua casa, você pode cantar. Lá no seu ambiente. Aqui na escola, não. Aqui na escola, a gente vai cantar só coisas boas. Coisas que fazem bem. Não coisas ruins, nós não vamos cantar. Então, assim, e eu não tenho medo mais disso, sabe? Porque antigamente eu tinha medo, sabe? Eu sempre ficava com o pé atrás e eu falava assim, nossa, como que isso vai chegar lá, né? Hoje eu não tenho mais. Hoje eu levanto minha bandeira, eu digo, é assim, e se você gosta, vai ser assim, né? Mas as crianças, elas sabem o que é bom, elas sabem o exemplo que elas têm, né? De coisas boas, e elas vão seguir você, porque não tem como ser diferente, né? Só complementando, eu me lembrei, né, da neurociência, né, falando em cérebro, isso não é nenhuma questão de gosto, né? A gente não está falando simplesmente, eu não gosto, então eu não vou deixar você cantar. É uma questão de
os estudos mostram, né, de questão, como o cérebro se comporta, né, e como a gente vai... realmente, né, a manipulação é uma questão muito que acontece assim, né, muito comum hoje nas redes sociais mesmo, né, então... E você sabe, Solange, que as crianças acostumam, por exemplo, quando elas estão em uma atividade já, porque a gente tem vários momentos durante a aula, né? Eu falo, a gente tem um momento show, tem um momento que é das notas musicais. Eu fiz os momentos para elas entenderem que tem uma sequência, que essa sequência tem que ser respeitada. Então, elas adoram o momento show. E no final tem o momento atividade, que é o final, né? Sim. Isso eu estou falando dentro da musicalização. E o momento das atividades, elas mesmas já pedem, prof, você não vai colocar a Disney instrumental? Que legal. Porque eu ponho a Disney, que são as músicas, né? Dos grandes filmes da Disney, só instrumentais, só instrumental. E elas ficam ali fazendo com a música. E a criança mesmo, ela já pede. Ela já sabe o que é bom, né? Então, as nossas sementinhas, né? Isso aí. Até porque na grande mídia, enfim, nas redes, né? Isso não é apresentado. Então, você faz o diferencial, né? Exatamente. Eu queria agora rever com vocês um pouquinho do nosso recital 2026. Nossa! Meu Deus do céu. O Happy Day. O Happy Day. Essa música marcou, né? Porque foi o fechamento do nosso recital, né? E aí, como sempre, Valécia sempre inventa moda, né? E a Valécia pediu para que meus alunos colocassem a peruca Black Power. Isso aí. E eles toparam, que isso foi mais legal. Foi muito legal. Olha aí, a Cristiane, Primeiro recital. estilosa. Todos incorporavam as interpretações, né? Nossa. Olha só, você lembra disso? Lembro da roupinha. Hiper na legal. moda, né? Sim. Tava totalmente dentro da moda. Eu tava com a Clara bebê nesse recital aí. Ela era bebê, tava de colo ali, Letícia. passando de colo em colo enquanto eu cantava. As florzinhas que ela foi levar para a mãe no final. Ai, meu Deus. Coisa linda. Meu Deus, passou. O tempo passou. Olha. Olha lá. E a gente abriu um vocal lindo, né? Sim. Gente, que pena muito que a gente não teve o registro disso, né? Por isso que eu verdade. falo, hoje eu não perco a chance de gravar, porque eu acho que a gravação é tudo de bom para a gente ter esse registro na nossa Será vida. que ninguém gravou? Não, e as camisetas também eu não guardei. Essa camiseta eu não guardei. Eu também Todo ano a gente não. fazia uma, né? Sim. Valécia, eu acho que eu tenho essa camiseta. Você tem? Eu acho que sim. Ah, então depois a gente quer ver. A música que a Letícia cantou, Mistérios da Natureza. Eu lembro dela cantando. E ela fazia o pêndulo. Eu nunca vou esquecer. Ficava parada. Ela, porque ela marcava o compasso, né? A pulsação. Porque aqui... Então, no vídeo tá ela assim, ó. Como se fosse o pêndulo. Né? Sim, durinha. Bem na fase do pêndulo. Bem linda. Muito legal. E aí a turma toda. De última hora, quase não deu E tempo eu- de eu tomar banho, que nós fomos decorar ali o E palco você- da Valécia. E eu lembro... Ai, gente, vamos falar desse palco! Esse palco que a Janaína fez pra mim. Olha, eu já falei isso pra ela aí. Eu já falei, agora eu quero falar assim, já deixar registrado isso. Que quando a gente começou, a gente, claro, tinha as dificuldades financeiras. E a Janaína sempre se colocava para ajudar, para colaborar. Estava sempre me ajudando. E aí Eu eu não lembro ia disso. fazer nada. Eu lembro. Você lembra? Aham. Eu não ia fazer nada porque não podia mais gastar. Sim. Eu fiz a pauta, fiz as notinhas. Ela falou assim: você não quer que eu coloque os balões para você? Eu falei assim: mas você sabe fazer isso? E aí ela foi de tarde para lá, né, Jana? Foi. E foi montando. Quando eu cheguei, a coluna de balões estava pronta. Eu falei: como que você aprendeu a fazer isso? E eu não sabia que ela tinha esses dots, né? Artísticos também. Eram duas colunas Das na decorações. laterais, depois uns tantos pendurados. E eu falei: Jana, olha como o nosso recital ficou lindo com os balões que você se propôs a fazer. E assim, levou os balões, encheu, fez tudo sozinha. E eu nem ajudei, ela fez tudo sozinha.
sem palavras, né, Janaína? Ela sabe disso, que eu sempre agradeço ela, porque isso foi... Que legal. Senão não pode chorar. Né? Senão estraga a maquiagem. Isso é tão bom. Muito legal. Acho que essa aí foi uma música internacional que eu cantei. Foi. Ah, vocês podiam cantar duas Isso, músicas. eu lembrei Porque agora. eram tinha pouco aluno, 7 pouco- alunos, é. podiam cantar A duas. primeira música em português eu cantei Papel Machê. E essa foi uma internacional. Nossa, era tão famosa a música na época. Eu não lembro. Não, eu vou ter que buscar na memória Eu lembro aqui, que eu mas cantei lembro. da Celine Dion. Como é que é Somewhere? Não é essa. Não, Eu não era... lembro agora. Peraí, Janaína, eu tenho aqui, eu acho. Sério? Era Eu não sei Marina se- Lali, eu acho que cantava essa música. Eu não sei se foi pra você, você cantando a música, ou quem cantou, que a gente fez um vocal também. A gente era back vocal. Não me lembro se era da Eu sua música. cantei um back, acho que foi pra On aqui. Last Cry. Mas é da Marina? Como é que é o nome da mulher? On Last Cry, você foi a 12 a cantar. Let's Cry. Essa Tem o aqui. nome da... É Brian, Mike Knight, Brandon Barnes e Melanie Barnes. Não, então não é que eu tô pensando. On On Let's Let's Cry. Cry. Tá aqui. Vamos ouvir essa música. Olha que legal, isso tá aqui, gente. Tá aqui, Convite. ó. Olha o convite. 2006. Eu Você guardei sabe o que é também. isso? Eu guardo tudo. E sabe o que eu encontrei? Eu guardo tudo. Eu também Você guardei. fez uma foto para nós, para cada uma. Aham. Você pediu a foto e daí você imprimiu um cartão para nós. Esses dias eu achei lá no meio dos meus. Olha meus o dia que nós certificados. cantamos. 1º de dezembro de 2006. Ah lá. 1º de dezembro de 2006. A Clara nasceu dia 15 de fevereiro de 2006, ó. Ela E tava com 10 A meses. última música fechou com solo de bateria do Leonardo. Vamos ver se tem isso aí? Vamos. Eu acho que tem. Ai, que fofo. Olha só. Espero que um dia ele veja isso. Olha que coisa linda. A bateria. Olha. Ele tinha que idade aí? 8 anos. 8 anos ele andando. 8 anos. Ele começou a fazer aula de bateria que ele adorava. Eu lembro que ele gostava. E ó, ele já batia bem ali, né? Nossa. Eu não lembrava mais desse vídeo. Batia muito bem. Hoje ele bate melhor. Muito melhor. Nossa. Que lindo. E é isso. Que legal, essas E memórias. aí eu acho que hoje é um marco de muitos podcasts que estão chegando por aí, porque eu me apaixonei, gente, com o tal do podcast. Sério. Eu quero continuar por muito tempo. Muito legal. Agora nós estamos com a série 20 anos da escola e vão vir outras séries, se Deus quiser, Amém. porque a gente não pode parar, os sonhos nunca acabam. E eu gostaria de terminar esse podcast. Bom, já agradeci, já falei muito, né? Vocês foram maravilhosas de estar aqui comigo hoje. Muito, muito, muito feliz. E eu queria propor para vocês da gente colocar aquela peruca maluca lá. A peruca Black. Olha lá, Valécia. A peruca Black Power. Vamos Pra colocar. gente fazer uma foto. Mas a gente vai fazer uma foto linda também, assim, maravilhosa. Então vamos e depois a gente colocar. coloca a peruca. O que vocês acham? Pode ser. Bom, tá bom. Pode ser? Pode. Tá valendo. Então tá. Toca aqui? Toca aqui? Obrigada. Obrigada. Obrigada a você, Jana.